Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Hoje nós vamos tratar do informativo 791 do STJ. Como todo mundo sabe, o informativo do STJ costuma ser um pouquinho mais comprido, então a gente não perde muito tempo na introdução, já vamos direto pro que interessa sem enrolação, tá? Meu nome é Danilo Freitas, eu tô aqui com vocês para discutir esse informativo de hoje. Vamos começar logo pro primeiro julgado. O fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas nos incisos do artigo 144 caput da CF não afasta a constatação de que elas exercem atividade de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública. Isso, todavia, não significa que possam ter a mesma amplitude de atuação das polícias. Bom, aqui a terceira sessão do STJ está querendo dialogar diretamente com a decisão que saiu no finalzinho de agosto do STF, que tratou das guardas municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança, né? Do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Tá? Então, embora a guarda municipal não conste ali no 144, para o STF ela também faz parte do sistema de segurança. Tá? Mas o STJ ele está fazendo uma leitura bastante restritiva do que o STF decidiu. Tá? Então vamos dar uma olhada rapidinho no que decidiu o STF aqui no dia 28 de agosto de 2023, do informativo 1105. Tá? Então ele fala assim, ó, é evidente a necessidade da união de esforços de combate à criminalidade, tal, essa nova perspectiva na área de segurança pública faz com que o plenário dessa Suprema Corte reconhecesse que as guardas municipais executam atividade de segurança pública essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade. O quadro normativo constitucional e jurisprudencial dessa Suprema Corte em relação às guardas municipais permite concluir que se trata de órgão de segurança pública integrante do Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Tá? Então, assim, para o STF, a Guarda Municipal faz parte do sistema de combate à criminalidade, né? Então ele fala aqui, né? Inclusive ele vai fazendo a introdução, ó, união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando nos dias atuais a atuação separada e estanque de cada uma das polícias e das guardas municipais. Né? Então, assim, o STF está dizendo assim: olha, é para vocês integrarem as guardas municipais no sistema de saúde, ó, de segurança pública. Né? Mas o STJ, nesse julgado aqui, ele falou assim: olha, tudo bem, faz parte do sistema de segurança pública, mas é para ficar guardando o parque público, é para ficar guardando a creche, para ficar vigiando o prédio da prefeitura ali, né? No caso concreto, que deu origem a esse julgado, foi uma atitude suspeita de um indivíduo que estava portando drogas, tá? E a guarda municipal suspeitou desse indivíduo e praticou uma busca pessoal nele. Tá? E aí, efetivamente, eles encontraram as drogas e prenderam ele em flagrante. Então, o STJ faz todo um esforço, né? O ministro Rogério Schiatti, ele vai fazer todo um esforço para dizer assim: olha, apesar do flagrante constitucional poder ser praticado por qualquer pessoa, isso é possível apenas para situação de flagrante visível, né? Aquele que, por exemplo, o batedor de carteira subtrai uma carteira no transporte público e tal. E a busca pessoal é uma atividade que exige um indício, uma investigação não, mas uma atividade policial, e o poder de polícia da Guarda Municipal é restrito, porque ele está relacionado apenas à segurança dos próprios municipais, né, dos bens públicos pertencentes ao município, tal e tal coisa, né? Então, assim, ele vai fazer uma leitura bastante restritiva do posicionamento do STF, tá? Eu acho que sou eu que estou falando, né? Eu acho que sim, esse entendimento vai cair, tá? Eu acho que o STF vai prevalecer, mas isso vai demorar um pouco, né? Ainda precisa, mas falta pouco, porque também é a terceira sessão julgando, né?
Vamos ver os próximos capítulos, tá? É uma questão polêmica, interessante, porque tem uma divergência, tá? O STJ firme na sua posição, mesmo com a decisão recente do STF, tá? Então, o julgado do STJ, ele critica justamente essa... Não diria que critica, mas ele reage a esse julgado do STF, tá? Então você vê que é uma coisa que eles estão por dentro, né? Assim, e mesmo assim o ministro Rogério Sketty se posiciona em uma posição mais restritiva, tá? Então é interessante, principalmente se você faz concurso para a Procuradoria do Município, é uma questão que pode ser questionada numa prova dissertativa com certeza, tá? Vamos para o próximo. Mesmo quando o devedor aliena um imóvel que lhe sirva de residência, deve ser mantida a cláusula de impenhorabilidade. Então, isso aqui é o seguinte: a pessoa mora num bem de família, né? Num imóvel que é bem de família. E aí ele vendeu o imóvel, tá? E aí o que acontece? Aquele produto da venda, né? Ele se subroga na impenhorabilidade. É isso que o julgado está dizendo, tá? Ou ele doa com reserva de usufruto, né? Mantenha a impenhorabilidade, tá? O importante é a preservação do núcleo familiar, tá? Esse julgado aqui tranquilo. Inclusive tem várias súmulas, né? Falando que do bem de família de pessoa que mora sozinho, do bem de família que pessoa que usa a receita do imóvel alugado para pagar o aluguel do imóvel onde mora, né? Então você vê o bem de família, o conceito de bem de família é bastante amplo, né? Tá. A interpretação adotada pela Receita Federal do Brasil por meio da Instrução Normativa SRF 243 de 2002 não viola o artigo 18 da Lei 9430 de 96. Esse julgadinho aqui, apesar dele ser curto, ele dá pano para manga, tá? Porque é um julgamento da segunda turma que é divergente de um julgamento da primeira turma, tá? O julgamento da primeira turma, aqui ó, que foi no informativo 754, no final de 2022, faz um ano. O artigo 12, parágrafo 11 da Instrução Normativa 243 extrapolou a mera interpretação do artigo 18, inciso 2 da Lei 9.430 de 96, na medida em que criou novos conceitos e métricas a serem considerados no cálculo do preço parâmetro, não previsto sequer de forma implícita no texto legal então vigente. Então, assim, importante a gente entender primeiro, tem uma divergência, tá legal? Então agora vamos entender o que é efetivamente essa divergência, tá? Que faltou explicar isso. Bom, é assim. O Brasil está tentando entrar no grupo da OCDE, né? Da Organização das Principais Economias, tá? E uma das imposições da OCDE é que se adote providências contra a lavagem de dinheiro, que se adotem providências contra a evasão de capitais, né? E dentre essas medidas, tá? Principalmente de natureza tributária, né? Tá lá o conceito de importação e exportação para fins de se evitar a evasão de divisa mesmo, né? Então vamos imaginar a seguinte situação, né? Uma pessoa tem uma empresa num paraíso fiscal e ela tem uma outra empresa aqui no Brasil, tá? Então o que ela faz? Ela, ao invés de ela remeter lucro, tá, para fora, né? Porque daí o que ela faria se ela remetesse lucro? Ela paga imposto de renda aqui no Brasil e manda o lucro manda o resultado da sua atividade lá para fora, de uma maneira normal, tá? Mas o que eles fazem, tá, para evitar o pagamento do imposto? Eles colocam ali, por exemplo, a venda ou compra e venda, né, de um bem com um valor diferente. Então, por exemplo, vamos dizer que minha empresa aqui no Brasil, que eu tenho uma empresa aqui no Brasil que venda caneta esferográfica, tá? E aí eu vou vender essa caneta esferográfica para minha empresa que está lá
no paraíso fiscal. Só que eu pago, eu vendo essa caneta eu compro essa caneta por R$ 100, né? Então assim, eu estou importando canetas. Tá? Vamos refazer o exemplo. Eu vou comprar as canetas esferográficas da minha própria empresa, que fica lá no exterior, por um valor unitário de R$ 100 a caneta. Tá? Então, o que é isso, na verdade? Isso é uma remessa de dinheiro de uma maneira fraudulenta. Tá? Então, para evitar isso, começaram a se utilizar alguns critérios para avaliação do valor da caneta esferográfica. Tá? Então, essas formas de cálculo do valor é justamente o que está sendo discutido na Instrução Normativa 243 de 2002. Tá? Porque tem um critério que é utilizado a média e tem um critério que é o valor de 60%. Tá? Eu não vou entrar exatamente nos critérios em si, tá? Mas eu vou, para vocês entenderem o julgado. Existia uma lei, a Lei 9.430, e existia a Instrução Normativa. A Instrução Normativa definiu os critérios de avaliação da caneta BIC. Tá? E aí existe uma discussão se esses critérios de avaliação que não estão previstos na lei, mas estão previstos na Instrução Normativa, violam ou não violam o princípio da legalidade. Tá? Então, para a primeira turma, há violação da legalidade, para a segunda turma, não há violação da legalidade. Tá? Basicamente isso, sem adentrar muito no parâmetro aqui, ó, ele fala do cálculo do preço parâmetro. Tá? Mas a cena é essa para vocês entenderem melhor o julgado. Tá? E aí, importante, se cair numa prova dissertativa, por exemplo, a gente lembrar do artigo 116, parágrafo único. A autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, o fisco pode ir lá. Vocês podem perceber que eu tô mais com a segunda turma do que com a primeira, né? Se o fisco, a minha opinião, né? Toda vez que eu falo a minha opinião, eu aviso, tá? Então, na minha opinião, o fisco pode ir lá e anular a importação da caneta BIC, tá? Pela força do 116, parágrafo único. Você não precisa nem discutir se a instrução normativa é legal ou ilegal, tá? Bom, essa discussão, só para encerrar o julgado, né? Essa discussão trata de fatos geradores passados, porque a lei já foi alterada. A lei já foi alterada para entrar de acordo com a instrução normativa que veio depois. Tá? Então, hoje em dia já não tem mais esse problema, é mais uma questão passada. Tá? E é um assunto bem específico para quem vai fazer uma prova de concurso federal. Tá? Porque é justamente importação, exportação, evasão, tratado internacional da OCDE e tal. Então é uma questão interessante. Se você não vai fazer concurso nessa área, então fica só o registro aqui do básico para entender o que é esse julgado, tá bom? Bom, vamos para o próximo. Tratamento conforme o protocolo PEDIA-SUT configura-se como uma forma de assistência ambulatorial, não se caracterizando como prática abusiva a cobrança de coparticipação pelo plano de saúde, desde que tal cobrança esteja prevista no contrato. Alguns planos de saúde têm a modalidade de coparticipação, né? A coparticipação ela tem que estar prevista no contrato, tá? O plano de saúde paga uma parte do tratamento e o paciente paga a outra parte, o beneficiário do plano de saúde paga a outra parte, tá? E aí tinha uma divergência com relação a esse protocolo PEDIA-SUT, tá? O que é isso? É um tratamento intensivo de fisioterapia, de terapia ocupacional, normalmente direcionado para as crianças, né, que têm problemas de paralisia cerebral, a AME, né, também, ou seja, uma situação grave, em que a criança normalmente fica várias semanas fazendo esse tratamento quase que todo dia, tá?
É uma fisioterapia bastante intensiva, tá? E aí havia uma divergência se o plano de saúde tem que custear isso como se fosse uma internação, tá? Porque é uma coisa intensiva, é todo dia, tá? E aí não haveria coparticipação, tá? Dependendo do contrato, né? Ou se era um tratamento ambulatorial, tá? Assim como uma consulta que você faz no médico, uma sessão de fisioterapia comum, tá? Então, o que o STJ decidiu é justamente que é uma sessão ambulatorial, tá? Embora seja intensiva, embora seja todo dia, embora seja várias horas por dia, então, na verdade, são várias sessões. E se tem a previsão no contrato de que é necessária a coparticipação, então o beneficiário tem que colaborar com a sua parte, tá? É só isso que foi julgado. Está de acordo com a lei a cobrança da coparticipação do beneficiário para usufruir os benefícios aí do protocolo Pediasult. A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação do golpe em desfavor do consumidor. Então, isso aqui é o seguinte: embora existam as súmulas, né, da responsabilidade objetiva do banco, que eu até separei aqui, a súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tá? O que o STJ fez foi exatamente aplicar essa súmula, tá? A divergência aqui era a seguinte: o estelionatário utilizou os dados bancários do indivíduo para enganar a vítima, né? E ela fornecer, por exemplo, a senha do banco. Tá? Então, por exemplo, a pessoa liga, um golpe comum, a pessoa liga na casa da vítima e fala: olha, a senhora fez uma compra aqui na data de hoje, tal. Ah, eu fiz, tal, porque tá dando uma divergência aqui e tal, acho que o seu cartão foi clonado, tá? Eu tô mandando um motoboy aí na sua casa para buscar o cartão, pra gente nós vamos inutilizar, tá bom? Ah, tá bom. Aí o motoboy chega bem, pega o cartão, pede a senha para ela, tal. Ou seja, a partir de uma informação interna do banco, né? Ou seja, a compra que foi feita naquela data, em tal valor, a pessoa acredita que aquela pessoa que está no telefone é realmente do banco, tá? E é aí que dá a credibilidade do golpe. E aí acaba fornecendo as informações que o estelionatário precisa para completar o golpe, né? Então, o que o STJ aplicou foi a súmula, tá? A responsabilidade objetiva do banco, com a fundamentação ainda, além disso, na Lei Geral de Proteção aos Dados, tá? Por quê? A defesa do banco era a seguinte: foi o estelionatário que fez isso, né? Eu não tenho participação, né? E aí o STJ disse o seguinte: olha, mas você tinha que guardar os dados devidamente e você violou esse dever de cuidado, tá? Os dados sensíveis aqui da pessoa, né? São dados sigilosos, são dados financeiros, tá? E houve uma falha no serviço, tá? Então o STJ aplicou o Código do Consumidor, né, com relação à falha nesse serviço, e a Lei Geral de Proteção aos Dados, porque houve um vazamento desses dados sensíveis do consumidor que tem a sua conta bancária. Muito bem, próximo julgado. No contrato de comodato por prazo indeterminado, após o transcurso do intervalo suficiente à utilização do bem, é devida a sua restituição pelo comodatário, bastando para tanto a sua notificação. A gente precisa tomar um cuidado com relação ao comodato, porque ele parece com aluguel, mas ele não é, tá? E as bancas de concurso adoram fazer essas pegadinhas com que a gente se engana para fazer a analogia preguiçosa do aluguel, tá? Preguiçosa no bom sentido, porque a gente tem tanta coisa para decorar
que a gente tenta fazer atalhos, né? Então a gente precisa só tomar o cuidado de não comparar o comodato com aluguel, tá? Bom, nesse caso aqui é o seguinte: a pessoa emprestou um imóvel para uma determinada exploração desse imóvel. No caso, era uma indústria para extração de água, no caso do julgado, né? Mas poderia ser qualquer coisa. E aí, houve uma notificação. Olha, me devolve o imóvel aqui que agora eu quero ele de volta, tá? E a empresa que estava usufruindo o imóvel se opôs. Falou, não, mas eu estou usando, né? Você tem que me dar um prazo ou tal, né? Não, é o seguinte, o Código Civil ele fala, olha, tem que dar um prazo. Quando não tiver prazo determinado para a sua utilização, né? Você precisa dar um prazo razoável para que ocorra efetivamente a utilização e a restituição imediata quando solicitada. Vamos dar uma olhada aqui no Código Civil, artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Então, assim, o 581 está dizendo assim, ó, eu vou te emprestar esse imóvel aqui, tá? Mas daqui 3 dias você me devolve. Então, mas espera aí, em 3 dias eu não consigo nem cavar o poço, se é para eu extrair a água, né? Assim, não faz sentido você me emprestar por 3 dias, né? Diferente de um imóvel na praia, né? Empresta no feriado aí, daqui 3 dias eu te devolvo, né? Ou seja, tem uma razoabilidade que precisa ser observada aqui no artigo 581, tá? E aí, vamos aproveitar e fazer uma revisãozinha da segunda parte, tá? Que é o que eu estava falando sobre a locação principalmente. Não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e o gozo da coisa emprestada antes de fim do prazo convencional ou que se determine pelo uso outorgado. Vamos desbagunçar a ordem que foi feita aqui, né? O comodante não pode suspender o uso da coisa emprestada antes de terminado o prazo convencional, tá? Salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz. Só isso. É simples. É só você reorganizar a leitura que já fica mais fácil de entender, tá? Por isso que eu digo que tem que ter uma preocupação com relação à locação, né? Não é exatamente igual a locação. Tá? É válida a disposição testamentária que institui a filha coerdeira como curadora especial dos bens deixados à irmã incapaz, relativamente aos bens integrantes da parcela disponível da herança, ainda que esta se encontre sob o poder familiar ou tutela. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. No caso que era uma senhora, ela tinha uma filha, e aí ela, sei lá, ficou viúva. E ficando viúva, ela se casou novamente e depois de bastante tempo teve outra filha. Então, assim, a mulher tem uma filha de 20 anos do primeiro casamento e outra filha de 5 do segundo. Vamos imaginar a seguinte situação. E ela fez um testamento. Nesse testamento, ela tem duas filhas, né? Nesse testamento, ela decidiu o seguinte: olha, eu vou pegar a minha parte disponível. Qual que é a parte disponível? É 50% da herança. E vou deixar a parte disponível para a filha mais nova, tá? Porque a filha mais velha já está encaminhada, já está terminando, se formando aqui, já está trabalhando, então ela não precisa tanto. A filha mais nova realmente vai precisar de apoio no futuro, então eu deixo para ela a maior parte da herança,
Só que, como ela ainda tem só 5 anos de idade, eu vou deixar como curador especial desses bens a minha filha mais velha, tá? Então a irmã mais velha fica com 25% da herança e a irmã mais nova fica com 75%, tá? Por quê? De onde veio essa conta? Ela vai pegar a parte disponível, que é 50%, tá? A parte disponível você separa do quinhão hereditário, aí aquilo que sobrou é dividido entre a quantidade de herdeiros, tá? Então são duas meninas, são duas herdeiras. Então cada uma fica com metade da metade. Por isso, 25%. E aí, aquilo que sobrou, que foi retirado, que é a metade disponível, vai direto para a irmã mais nova, que fica com mais 50%. Então ela já tinha 25%, agora ela recebe mais 50%. Então fica 75% para a irmã mais nova e 25% para a irmã mais velha. E aí o pai da menina mais nova não concordou com isso, tá? Porque a menina está sob o poder familiar dele ainda, tá? A esposa dele faleceu, a mãe da menina, mas o poder familiar é dele. Então ele acha que ele tinha que ser o curador especial desses bens e não a irmã mais velha, tá? Então essa discussão chegou ao STJ, tá? E o STJ decidiu o seguinte, olha, não tem relação, tá? Porque o testador, aquele que deixou o testamento, pode escolher quem vai ser o curador. Não precisa fazer parte da família e também não tem relação com relação ao que é um hereditário, tá? É o que está dizendo no artigo 1733, no parágrafo 2º. Quem instituiu um menor herdeiro ou legatário seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob poder familiar ou tutela, tá? Então, fica a critério do testador, que foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então essa cláusula do testamento é válida. Próximo. É possível a unificação das penas de reclusão e detenção na fase de execução penal para fins de fixação no regime prisional inicial. Então isso aqui é o seguinte, tem ali uma série de crimes que foram cometidos e aí você soma as penas para unificar, tá? E na soma das penas pode acontecer, por exemplo, 1 ano de reclusão e 3 de detenção. Tá? Qual vai ser o regime inicial de pena? Essa é a questão, tá? Vai ser o aberto, por causa que a reclusão é de 1 ano só. Vai ser o semiaberto, tá? Suspende a pena de detenção, espera o cumprimento da reclusão. Como é que fica isso, tá? Então o STJ falou assim, não, você soma tudo, tá? E no final das somas, você vai jogar na tabela do regime, tá? Se é o regime fechado, semiaberto ou aberto, tá? Porque as penas, apesar de ser de tipos diferentes, né, reclusão e detenção, elas são de espécies parecidas, da mesma espécie, melhor dizendo, né? Porque elas são penas privativas de liberdade, são PPLs. Tá? Então você soma todas elas e aí se joga na tabela de regime de cumprimento de sentença. É o que diz o artigo 111 da LEP, tá? Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observado quando for o caso a detração ou remissão. E o parágrafo único, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida para determinação no regime. Tá? Então, em nenhum momento você faz uma distinção entre detenção e reclusão. Soma e acabou. Só a nulidade pela falta de cientificação do acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio em fase de inquérito policial, caso demonstrado o efetivo prejuízo.
Então essa daqui é aquela situação dos direitos de Miranda, né? Miranda Rights, que a gente vê nos filmes, né? Você tem direito de permanecer calado. Tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Você tem direito a um advogado, né? Esses são os Miranda Warnings, porque justamente foi o nome da pessoa que acionou a Suprema Corte lá nos Estados Unidos e que ficou reconhecido a existência desse direito, tá? Bom, aqui no Brasil, lá na Constituição, no artigo 5º, diz o seguinte, que o preso tem o direito de permanecer calado, tá? É o direito de não produzir a prova contra si. Tá? É uma decorrência desse direito de Miranda, sim, tá? Mas a gente não usa especificamente essa formalidade que a gente vê nos filmes, tá? E aí é justamente o que o STJ está dizendo. Se a polícia não informar os direitos do acusado na fase de inquérito com relação ao direito de permanecer em silêncio, só haverá nulidade se tiver prejuízo. Tá? Então é aquele princípio do pas de nullité sans griffe. Tá? Não há nulidade se não houver prejuízo. Então vamos imaginar a seguinte situação: a pessoa foi presa em flagrante pela autoridade policial e aí ela vai ser interrogada e o delegado esqueceu de avisar ele que ele tem o direito de permanecer calado, mas o preso também não falou nada. Tá? Aí vem a defesa técnica, mais tarde, fala assim: olha, o delegado não avisou ele que ele tinha o direito de permanecer calado. Mas ele permaneceu calado. Então não tem prejuízo nenhum, tá? Então não tem nulidade. Além disso, tá? O STJ ainda lembra no informativo, que é importante a gente lembrar, que esses vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal, tá? Porque ela é uma fase informativa. Tá? Ela serve só para formação da convicção do Ministério Público, né? Então, assim, são peças informativas que vão definir se o Ministério Público vai ajuizar a ação penal ou não, né? Vai oferecer a denúncia ou não, tá? Se existe a justa causa para ação penal na visão do Ministério Público, tá? Então, esses pequenos vícios não vão contaminar, a não ser no caso, por exemplo, de provas, né? Aquelas provas necessárias, exame de corpo de delito, essas coisas. Mas, regra geral, não contamina a ação penal. Então, não tem porquê, né, você anular um processo penal por causa disso. Claro que se houvesse efetivamente prejuízo, né, a pessoa não sabia que ela tinha o direito de permanecer calada e ela acabou falando o que não devia ali, né? Aí sim, efetivamente há uma nulidade, né? Houve um prejuízo, tá? Para a decisão de pronúncia, exige-se elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado, não se aplicando o princípio indubio pro societate. Quando eu me formei, há bastante tempo atrás, existia ainda a sentença de pronúncia, né? A fase do sumário da culpa, o libelo acusatório, tá? Essas coisas não existem mais, né? Depois da reforma de 2008. E aí, hoje a gente tem a decisão de pronúncia. E aí, naquela época, existia uma certa tradição de dizer o seguinte: olha, na dúvida, joga pro júri, tá? Na dúvida, em dúvida pro societate. Na dúvida, manda pro júri e o júri decide, tá? Então, assim, se durante a primeira fase do procedimento do tribunal do júri não ficar comprovada a efetiva participação do acusado, a materialidade do homicídio, né, do crime doloso contra a vida e tal, você jogava pro júri e aí o júri decidia, tá? Depois de 2008, teve uma certa mudança, tá? Nesse sistema. E é isso que o STJ está dizendo agora, tá reafirmando isso, né?
Porque depois de tanto tempo, precisa ser reavivado, tá? Não se pode aplicar mais o princípio do indubio pro societate na decisão de pronúncia, tá? Você precisa de efetivos indícios de autoria, materialidade do crime doloso contra a vida para poder fazer a decisão de pronúncia, tá? Senão você vai para impronúncia, senão você vai para desclassificação, tá? Você vai para outra medida, tá? Mas você não vai para pronúncia. Tá? A pronúncia vai inaugurar a segunda fase do procedimento do júri, tá? Que é aquela parte mais famosa que todo mundo conhece, que é a sessão plenária, que tem a formação do corpo de jurados, né? Então é preciso que tenha uma efetividade quanto à produção de provas ali na primeira fase, tá? Não é assim de qualquer jeito, tá? Então, não tô seguro, mas vou mandar pro júri, tá? Não, tem que ter, tá bom? Próxima. Cabe à defesa técnica a análise da conveniência e oportunidade a respeito de eventual recurso no caso de conflito de vontades entre acusado e o defensor. Esse caso aqui é bastante comum a gente ver na doutrina, né? A divergência entre a autodefesa e a defesa técnica. A autodefesa é aquela praticada pelo próprio acusado, né? Ele faz isso no inquérito, ou melhor, no interrogatório, por exemplo, né? E a defesa técnica é pelo advogado, pela defensoria pública, tá? Pela pessoa que tem a atribuição de fazer essa defesa profissionalmente, tá? E aí, às vezes, acontece de uma certa divergência ali entre os dois. Então, por exemplo, quando é dada a oportunidade pro réu falar no interrogatório, ele já fala, por exemplo, que quer recorrer, que tem interesse de recorrer, ou ele próprio faz um habeas corpus, tá? E a defesa, acho que não teve o recurso da defesa, tá? Porque, não sei, talvez seja melhor aceitar a pena do jeito que tá e pegar uma detração e tirar o cara na execução penal, entendeu? Ou seja, é uma estratégia da defesa, tá? Passar por um semiaberto logo, de repente, entendeu? Então é uma estratégia da defesa. Então o que o STJ está dizendo isso sempre foi polêmico, tá? Quem é que deve prevalecer? Se é o próprio réu que está sentindo na pele os efeitos do processo penal, ou se é a defesa técnica que sabe como manejar o processo para poder conceder uma posição melhor para o réu, né? E aí o STJ, nesse julgado aqui, da sexta turma, entendeu que no caso desse conflito prevalece a defesa técnica, tá? Tem julgado desse para tudo quanto é lado, tá? Mas vamos ficar com esse último aqui por enquanto, tá? Importante a gente saber que está aí nesse informativo. Vamos ver como se consolida isso, tá? É um julgado só da sexta turma, não tem. Não vejo ainda formação de uma súmula nem nada do tipo. Mas vamos acompanhar. A Defensoria Pública pode ser intimada de ofício pelo juízo para prestar assistência às crianças e adolescentes vítimas de violência nos procedimentos de escuta especializada, sem que isso represente sobreposição inconstitucional às funções do Ministério Público. Então, isso aqui é o seguinte: escuta especializada, né, procedimento de escuta especializada, depoimento sem dano, tá? São aqueles casos em que normalmente uma criança ou adolescente é uma vítima, tá? E aí você precisa tomar o depoimento dessa vítima e você não quer aumentar a lesão praticada, tá? Por isso chama depoimento sem dano. E normalmente é um psicólogo que vai tomar esse depoimento, o juiz fica numa sala separada, escutando com os advogados ali, com o Ministério Público e tal. E aí, nesse caso aqui, houve uma intimação da Defensoria Pública, tá? Para acompanhar
a situação da criança e do adolescente. E o Ministério Público se insurgiu, porque no âmbito do processo penal, né? Porque era o Ministério Público que estava tratando desse assunto com relação às crianças e adolescentes. Mas o STJ entendeu aqui que deve prevalecer o interesse do menor, o interesse das crianças e adolescentes, por conta dos deveres de proteção à criança e adolescente que a República do Brasil se comprometeu no âmbito constitucional, né? Enquanto prioridade de atendimento e tudo mais, né? Então, a intimação da defensoria aumenta essa proteção do menor, tá? Então você não vai ficar discutindo se há sobreposição de funções, né? Então, na verdade, você vai aumentar o quanto mais gente prestando atendimento aos crianças e adolescentes, melhor, né? É isso que o STJ tá dizendo nesse julgado aqui, né? E terminamos, tá? Um pouquinho a mais de 30 minutos. Como eu falei, né? Os informativos do STJ são um pouco mais densos. E então eu quero agradecer a quem participou até aqui. E é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.